Olá, aqui é Miriam e se você chegou nessa videoaula, eu acredito que você já fez a primeira parte do tapete do pé do vaso. Essa lindeza. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa também lá no grupo do Facebook, inclusive se você ainda não faz parte, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Faça parte, lá a gente pode estar interagindo, você pode dar sugestões de videoaulas aqui para o canal. Eu sempre coloco dicas, a gente pode estar interagindo por lá, tá bom? Me segue também lá no Instagram, eu posto fotos dos meus trabalhos, partes do meu dia a dia e sempre pergunto quais videoaulas que vocês querem que eu grave aqui para o canal, tá bom? Vamos lá para a segunda parte do tapete do pé do vaso. Cheguei aqui então onde eu fiz o último lequinho antes dessa última folha que eu tenho a pontinha. Agora eu faço uma corrente e vou fazer, ao invés de fazer como eu fiz em cima das outras folhas, que eu fiz 2 pontos altos aqui, aqui eu fiz um ponto alto, aqui também. Eu vou fazer o lequinho completo em cima desse ponto baixo que eu tenho na ponta da folha, somente nesse espaço e na folha aqui do outro lado, tá bom? Então, eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2 e 3. 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes e venho trabalhando em cima dos pontos altos em relevo. Notem que eu tenho um ponto alto aqui, eu já faço um ponto alto em relevo. 2 correntes, venho para o seguinte ponto alto em relevo. 2 correntes e sigo fazendo esta mesma repetição por toda essa parte. Chegando aqui no último ponto alto em relevo, eu retorno. Finalizei então toda a parte dos pontos altos em relevo. Fiz até o último um ponto alto em relevo. Agora eu faço 2 correntes e venho em cima desse ponto baixo onde eu tenho a pontinha da folha e vou fazer o meu lequinho. 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço 3 pontos altos. Dessa maneira. Agora eu faço uma corrente e sigo fazendo os lequinhos em cima de cada espaço. Então, eu fiz o lequinho em cima da ponta da folha, venho para o próximo espaço, o lequinho. No seguinte, lequinho, aí eu retorno para a gente finalizar e iniciar a próxima carreira. Terminei aqui com o último lequinho, fechei com um ponto baixíssimo nessas correntinhas que eu iniciei a carreira. Agora, eu caminho com o ponto baixíssimo até o meio do leque, onde eu fiz as 2 correntinhas. Aqui no meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para formar o meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos em cima, totalizando 3. 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque dessa carreira. Assim. Agora, nesse espaço entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto alto. Venho em cima desse leque que eu fiz da pontinha da folha e faço um leque normalmente. 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Agora, sem nenhuma corrente de espaço entre o ponto alto e os lequinhos, tá ok? Venho para esse espaço entre um leque e outro e faço um ponto alto. Venho para dentro do lequinho onde eu tenho as 2 correntinhas e inicio o meu próximo leque. Eu vou fazendo esta mesma repetição.
leque em cima de leque e no espaço entre um e outro, um ponto alto. Vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui nesse último leque, antes de iniciar a parte dos pontos altos em relevo, eu retorno. Finalizando então aqui o último lequinho, antes de dar início à parte dos pontos altos em relevo, laço, e eu venho em cima desse lequinho da carreira anterior, eu tenho 1, 2, 3 pontos altos desse lado. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto em relevo, pegando por frente dessa maneira. Ponto alto, agora eu faço 2 correntes e sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto alto em relevo, separado sempre por 2 correntes. Então, essa parte não tem segredo, é a mesma repetição. Vou fazendo esta mesma sequência até eu chegar nessa parte. Antes de fazer a parte do lequinho, eu retorno. Fiz, então, até o último ponto alto em relevo. Agora, eu faço 2 correntes e venho em cima desse primeiro ponto alto do lequinho e vou fazer um ponto alto em relevo também, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Sem nenhuma corrente de espaço, eu faço o lequinho em cima desse leque, onde eu tenho as 2 correntinhas. 2 correntes novamente e termino o meu leque. Venho nesse espaço entre um leque e outro, faço um ponto alto da mesma forma. Então, eu vou completar aqui, leque sobre leque, aqui entre um leque e outro, um ponto alto. Chegando aqui no final, onde eu iniciei esse primeiro leque, eu fecho com ponto baixíssimo, aí eu retorno. Ficou assim, fechei com um ponto baixíssimo, agora eu caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque. Aqui no meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntes para formar o meu primeiro ponto alto. Novamente, trabalho leque sobre leque. Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto com as correntinhas e mais 2. 2 correntes, no mesmo espaço, 3 pontos altos. Formando assim o meu primeiro leque dessa carreira. Agora, eu vou fazer uma corrente de espaço, pulo esse ponto alto que eu fiz e vou direto em cima do próximo leque, fazendo um leque novamente. Então, a minha carreira vai ser feita desta maneira. Leque sobre leque, uma corrente de espaço e vou direto para o próximo leque e repito novamente leque sobre leque. Então, essa será a minha repetição. Uma corrente, pulo esse ponto alto e vou direto e repito. Faço esta mesma sequência por toda a volta até chegar aqui nessa parte onde eu inicio a parte dos pontos altos em relevo, aqui no último lequinho, aí eu retorno. Finalizando aqui, então, o último lequinho antes de dar início à parte dos pontos altos em relevo. Sem nenhuma corrente de espaço, eu laço e venho aqui no terceiro ponto alto do lequinho da carreira anterior. 1, 2, no terceiro, vou fazer um ponto alto em relevo também. 2 correntes. Venho para o próximo ponto alto em relevo. 2 correntes no seguinte ponto alto em relevo. E vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar aqui do outro lado. Eu vou explicar para não ficar muito repetitivo essa parte. Então, eu faço ponto alto em relevo sobre cada ponto alto, separado sempre por 2 correntinhas, até eu chegar aqui nesse último ponto alto. Faço 2 correntes nesse bloquinho, no primeiro ponto alto, seguindo daqui para cá. No primeiro, vou fazer um ponto alto em relevo. Sem nenhuma corrente de espaço, eu venho em cima desse ponto alto e vou fazer um lequinho. Uma corrente, sigo em cima do próximo lequinho, um leque. Uma corrente, em cima desse um leque, uma corrente e finalizo com um ponto baixíssimo aqui nessas correntinhas que eu subi. Então, eu fiz essa carreira,
finalizei com o ponto baixíssimo, fiz conforme eu havia explicado toda essa parte. Fiz os pontos altos em relevo, fiz os lequinhos conforme eu expliquei certinho. Finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu caminho com pontos baixíssimos até o meio do leque, onde eu tenho as duas correntinhas. Aqui nas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes e fica a altura do ponto alto. Vou trabalhar um leque em cima dessa parte. Então, eu tenho meu primeiro ponto alto, segundo e terceiro. Agora, eu faço duas correntes e no mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, venho em cima dessa correntinha da carreira anterior e faço um ponto baixo. Uma corrente e venho bem em cima desse leque e vou trabalhar leque sobre leque. Se você achar que está ficando muito repuxada essa parte onde eu fiz uma correntinha, você pode estar colocando duas correntinhas, tá bom? Importante o trabalho ficar certinho, olha, ficar reto, então pode ficar repuxando. Eu coloquei uma correntinha porque no meu trabalho dá certo uma, se você achar necessidade, pode estar colocando duas correntes, tá ok? Então, eu trabalho leque em cima de cada leque, uma corrente, venho em cima dessa corrente da carreira anterior e faço um ponto baixo. Uma corrente, leque sobre leque. Essa será a repetição por toda a nossa volta. Faço esta mesma repetição, leque sobre leque, uma corrente, um ponto baixo na corrente da carreira anterior. Vou fazendo até chegar nessa parte onde eu inicio a parte dos pontos altos em relevo. Quando eu chegar aqui nesse último lequinho, eu retorno, tá ok? Finalizando, então, essa parte, eu cheguei no último lequinho antes de iniciar a parte onde eu tenho os pontos altos em relevo. Agora, sem nenhuma corrente de espaço, eu venho em cima desse lequinho da carreira anterior, onde eu tenho esses 3 últimos pontos. No último, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Duas correntes, venho para o próximo ponto alto em relevo. Duas correntes e sigo fazendo esta mesma repetição em toda essa parte, ponto alto em relevo, sempre separados por duas correntinhas. E aqui eu vou explicar também. Chegando aqui no final, no último ponto alto, eu faço ponto alto em relevo, faço duas correntes e eu tenho esse lequinho. No primeiro ponto alto do lequinho, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Sem nenhuma corrente de espaço, eu faço um lequinho em cima desse, aqui nesse espaço das duas correntinhas. Uma corrente, faço um ponto baixo em cima dessa correntinha, uma corrente, leque sobre leque. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, leque sobre leque. Novamente, uma corrente, ponto baixo, uma corrente e fecho com um ponto baixíssimo aqui onde iniciei com essas correntes, está finalizada mais essa carreira. Quando chegar aqui nesse finalzinho, eu corto, arremato o meu barbante e vou dar sequência na parte do pé do vaso, que eu tenho aquelas partezinhas assim de cada lado que encaixa no pé do vaso, tá bom? Finalizei então toda essa volta. Como eu expliquei, eu fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar a parte do pé do vaso. Eu vou colocar aqui o barbante na agulha. E vou iniciar. Notem que eu tenho aqui essa parte dos pontos altos em relevo. Contando a partir desse lequinho, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu venho nesse quinto ponto alto, prendo, faço 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui em cima dessas duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, normal, ficando 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo, duas correntes,
venho para o próximo ponto alto em relevo. 2 correntes no seguinte ponto alto em relevo. 2 correntes no seguinte ponto alto em relevo. 2 correntes. E aqui, da mesma forma que eu estava fazendo nas outras carreiras, eu vou fazer um ponto alto em relevo nesse primeiro ponto alto do lequinho. Então, eu fiz as 2 correntes, ponto alto em relevo. Sem nenhuma corrente de espaço, eu vou fazer um lequinho em cima desse leque, da mesma maneira. 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e venho para o próximo ponto alto e vou fazer um leque normalmente. Então, essa carreira vai ser dessa forma: leque sobre leque, separados por 2 correntes. Terminar esse leque aqui. 2 correntes e vou fazer esta mesma repetição em cima de cada leque, sempre separando por 2 correntes, até eu chegar aqui do outro lado, nesse último lequinho, antes de iniciar a parte dos pontos altos em relevo, aí eu retorno. Então, eu cheguei aqui do outro lado, em cima do último lequinho, antes de iniciar a parte dos pontos altos em relevo. Agora, sem nenhuma corrente de espaço, eu venho aqui, da carreira anterior, eu tenho esse lequinho. Venho no primeiro, segundo, no terceiro ponto alto, fazer um ponto alto em relevo. Como estou do lado direito, eu vou pegar sempre por frente. 2 correntes, venho no seguinte e faço um ponto alto em relevo. 2 correntes no próximo ponto alto em relevo. 2 correntes, seguinte, ponto alto em relevo. 2 correntes e eu tenho 1, 2, 3, 4, eu vou fazer mais um ponto alto em relevo, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Agora, sem nenhuma corrente, eu venho nesse espacinho de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos normal. Venho para o próximo ponto alto em relevo e faço um ponto alto normal, sem ser do relevo. Ficando da mesma forma que eu fiz desse lado aqui. Notem que eu tenho 1, 2, 3 pontos altos normal, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos em relevo, e aqui eu tenho a parte do lequinho. Da mesma forma, eu fiz desse lado. Então, eu fiz dessa forma. Agora, eu vou trabalhar carreiras de ida e volta, porque eu já iniciei a parte que encaixa no pé do vaso, tá bom? Então, eu vou trabalhar essa parte. Faço 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, viro meu trabalho. Agora, estou do lado avesso. Venho no seguinte e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, tanto desse lado quanto do outro, eu vou ter uma barrinha de 3 pontos altos para ficar de cada lado dessa parte, tá bom? Então, fiz 3 pontos altos normal, laço sem nenhuma corrente de espaço, eu venho nesse ponto alto em relevo. Agora, como estou do lado avesso, eu vou pegar o ponto alto por trás, dessa maneira. 2 correntes, venho no próximo ponto alto em relevo, pegando por trás, ponto alto. 2 correntes, vou fazendo esta mesma repetição. Venho aqui nesse último ponto alto em relevo e repito. Laço, e agora notem que eu tenho esses 3 pontos altos que fazem parte do lequinho. Eu vou fazer um ponto alto para cada, sem ser ponto alto em relevo, sem nenhuma correntinha. Eu venho direto aqui e faço 1, 2 e 3 pontos altos, ficando dessa maneira. Agora, eu faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, viro meu trabalho para o lado direito agora.
Como eu falei, eu vou trabalhar carreiras de ida e volta. Vou repetir a mesma sequência. Fiz o primeiro ponto alto, agora eu faço o segundo e o terceiro. Sem nenhuma corrente de espaço, eu vou fazer um ponto alto em relevo, agora pegando por frente, porque eu estou do lado direito. Duas correntes e repito, duas correntes, ponto alto em relevo, duas correntes, até eu chegar aqui nesse final. Então, eu faço ponto alto relevo, sem nenhuma corrente, um ponto alto para cada. Subo 3 correntes, viro meu trabalho e vou fazendo esta mesma repetição. Eu vou fazer um total de 10 carreiras nessa parte. Então, eu fiz a primeira, a segunda, eu vou fazer um total de 10 carreiras. Quando eu finalizar, eu retorno. Então, eu finalizei essa parte, eu havia dito que eu ia fazer 10 carreiras aqui nessa parte do encaixe do pé do vaso. Mas eu fiz 12, que vai dar certinho para mim fazer a parte do bico de acabamento aqui nessa lateral, tá bom? Feitas as 12 carreiras, eu vou cortar e arrematar essa ponta aqui, arremata do jeito que você está acostumado a fazer, e vou trabalhar esse outro lado. Eu vou arrematar ele certinho e retorno para fazer essa parte. Então, retornando aqui, já coloquei o meu barbante na agulha e vou fazer a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Para dar início, eu vou prender o meu barbante aqui nessas 3 correntinhas. Nota que eu já dei início quando iniciei essa carreira aqui. Nessa terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo para prender o meu barbante. Vou prender o meu barbante e subo 3 correntinhas. Venho para o próximo ponto alto, já coloco essa ponta aqui para trás, para ir arrematando ele. Venho no segundo ponto alto e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E como estou do lado direito, nesse ponto alto em relevo, sem nenhuma corrente de espaço, eu vou fazer um ponto alto em relevo. 2 correntes, venho para o seguinte, ponto alto em relevo. 2 correntes, ponto alto em relevo. 2 novamente. E vou fazendo esta mesma repetição. 2 correntes, ponto alto em relevo. Sem nenhuma corrente de espaço, eu venho aqui em cima do lequinho. Nesses 3 primeiros pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada. Normal, sem ser ponto alto em relevo, da mesma forma que eu trabalhei lá do outro lado. Subo 3 correntes, viro meu trabalho para o lado avesso, dessa maneira. E repito ponto alto sobre cada ponto alto dos 2 seguintes, ficando com 3 pontos altos sem ser ponto alto em relevo. E aqui eu já dou início ao ponto alto em relevo nessa carreira, pegando por trás, como eu estou do lado avesso. Venho sem nenhuma corrente de espaço. Sem nenhuma corrente de espaço, pego e faço um ponto alto em relevo, pego por trás. 2 correntes, venho para o seguinte, ponto alto em relevo, pego por trás. 2 correntes e vou fazendo esta mesma repetição. Cheguei aqui no último, ponto alto em relevo, e aqui eu faço ponto alto sobre cada ponto alto normal, sem ser relevo, totalizando 3. Dessa maneira, subo 3 correntes, viro meu trabalho e vou fazer a mesma repetição até eu ficar um total de 12 carreiras. Então, eu tenho essa primeira, a segunda, e quando ficar um total de 12, eu retorno para podermos dar continuação ao nosso trabalho. Finalizando, então, aqui os 2 lados dessa parte que encaixa no pé do vaso, feito 12 carreiras, contando a partir dessa onde eu tenho um lequinho. Então, a partir dessa que eu tenho um lequinho, eu tenho 12 carreiras de ida e volta da forma que eu havia explicado dos 2 lados, tá ok? Agora, eu inicio aqui do lado direito. Nessa parte onde encaixa no pé do vaso do meu lado esquerdo, eu venho aqui nesse canto.
Nessa eu vou trabalhar essa lateral até chegar onde eu tenho os lequinhos. Eu tenho essa primeira carreira de pontos altos e os pontos altos em relevo. Eu vou trabalhar um leque. Essa será a última carreira com o bico de acabamento. Eu insiro a minha agulha nesse ponto de atravessado e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 3 correntes para formar o meu picô. Então, eu volto aqui, primeira, segunda, na terceira e faço um ponto baixo, formando um ponto alto com picô. Laço, no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto, 3 correntes, e aqui na primeira, pegando as 2 argolinhas, eu faço um ponto baixo, formando o meu picô. Laço, novamente, mais um ponto alto, 3 correntes, volto na primeira, pegando as 2 argolinhas, ponto baixo. Novamente, no mesmo espaço, ponto alto, 3 correntes, ponto baixo na primeira. Então, eu fiquei um total de 1, 2, 3, 4 pontos altos com picô e no mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto. Dessa maneira. Aqui onde eu fiz esse quinto ponto alto, eu faço sem o picô, somente um ponto alto. Fiz então aqui o meu último ponto alto. Notem que eu estou trabalhando nessa parte nos pontos altos de atravessado, nessas carreiras. Na primeira carreira eu fiz o leque, agora eu vou pular a segunda, terceira e na quarta fazer um ponto baixo. Então, eu faço 2 correntes e na quarta carreira eu vou fazer um ponto baixo nesse ponto alto de atravessado. Ponto baixo, 2 correntes. Pulo 1, 2 carreiras, na terceira eu vou repetir esse leque com picô. 1, 2 aqui na terceira, ponto alto, 3 correntes, venho aqui na primeira, pegando as 2 argolinhas, sempre vai ser dessa maneira o picô. Ponto alto novamente. Está ficando dessa maneira. Se você achar que está ficando muito repuxado entre um bloquinho e outro, você pode estar colocando uma correntinha a mais. Se está sobrando, pode diminuir para uma correntinha. Eu estou fazendo com 2, ponto baixo, 2 e já inicio o próximo bloquinho. Dessa maneira. Agora, eu faço 3 correntes. Na primeira, eu desço e faço um ponto baixo, pegando as 2 argolinhas, laço, e novamente, então, eu tenho 1, 2, vou fazer o terceiro, ponto alto com picô, quarto, ponto alto, picô, sempre será 3 correntes, na primeira eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 pontos altos com picô e no mesmo espaço faço um ponto alto apenas sem o picô. Dessa forma. 2 correntes, pulo 1, 2, aqui na terceira corrente, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, pulo 1, 2 e aqui no terceiro será em cima do meu lequinho. Então, está ficando dessa forma a nossa lateral. Agora, a partir dessa parte, eu vou trabalhar sempre em cima dos lequinhos, os bloquinhos de pontos altos com picô, tá ok? Vou explicar aqui, eu fiz 2 correntes e agora eu entro em cima desse bloquinho e faço ponto alto com picô, fazendo um total de 4 pontos altos com picô, aí eu retorno. Finalizando, então, 4 pontos altos com picô e no mesmo espaço, eu vou fazer, deixa eu finalizar aqui, eu vou fazer um ponto alto sem picô. 2 correntes, venho em cima dessas correntinhas que eu fiz a carreira anterior, vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, venho em cima do lequinho e vou repetir com 4 pontos altos com picô e mais um ponto alto sem picô. Então, são 5 pontos altos, 4 com picô e 1 sem o picô.
tá bom? E a mesma repetição aqui que eu expliquei anteriormente. Você vai vendo se é necessário 2 correntes e um ponto baixo, ou uma corrente se ficar embabadado, e se ficar repuxando, pode estar aumentando mais uma correntinha, tá bom? Você vai fazendo, vai colocando numa superfície reta e vai vendo se o seu trabalho está ficando retinho, tá bom? Então, eu faço esta mesma repetição, esse bloquinho de 4 pontos altos com picô, mais um ponto alto sem picô. 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, inicio o próximo bloquinho. Dessa mesma maneira, por toda essa volta, chegando aqui do outro lado. Quando eu chegar aqui nesse último lequinho que eu fiz a parte dos bloquinhos conforme eu expliquei, eu retorno pra gente poder fazer essa lateral, tá ok? Finalizando, então, toda essa volta, ó, ficou dessa maneira o meu trabalho. Nota que ele ficou retinho, não ficou embabadado e não ficou repuxando essa parte. Aí, como eu expliquei, vai vendo, vai fazendo e qual a necessidade de pontos entre um bloquinho e outro aqui do bico de acabamento. Fiz toda essa parte, chegando aqui, eu cheguei no último bloquinho, no último lequinho e fiz o meu bloquinho normalmente, 4 pontos altos com picô, o último sem picô. Aqui eu já dei uma adiantada, notem, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu vou explicar aqui para vocês. Eu fiz esse bloquinho do bico de acabamento em cima desse último leque dessa carreira. Eu vou pular o 1, depois desse lequinho, eu vou pular 1, 2, dessas carreiras, eu tô contando nessas carreiras aqui, tá bom? Que eu vou trabalhar nessa parte de atravessado. Depois que eu fizer esse bloquinho, eu vou pular 1, 2, e aqui nessa terceira carreira de atravessado, eu faço o bloquinho, 2 correntes, e na terceira eu faço um ponto baixo, 2 correntes, pulo 1, 2, na terceira carreira eu vou trabalhar de atravessado este mesmo bloquinho, 4 pontos altos com picô, o quinto sem o picô. Novamente venho aqui, pulo 1, 2, na terceira carreira, depois que eu fizer essas 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto alto de atravessado. 2 correntes, pulo 1, 2 carreiras, e aqui na terceira, que vai ser a minha última carreira dessa parte do pé do vaso, eu trabalho o bloquinho novamente, 4 pontos altos e mais um ponto alto sem o picô, tá bom? Então, só explicando essa parte. Faz toda essa parte da lateral, chegando aqui nessa ponta, notem nessa ponta reta que eu tenho aqui, eu tenho esses pontos altos e eu tenho esses pontos altos em relevo separados pelas correntinhas. Eu vou pular, eu fiz o bloquinho sem nenhuma corrente de espaço, eu vou pular 1, 2, 3, e aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Laço, pulo esse ponto alto em relevo, em cima do próximo ponto alto em relevo, eu vou fazer um bloquinho. Um ponto alto, 3 correntes, desço e faço um ponto baixo formando o picô. E eu vou fazer a mesma repetição, então, eu fiz vou fazer 4 pontos altos com relevo e mais um ponto alto, tudo nesse mesmo espaço, aí eu retorno. Feito esse bloquinho, todos no mesmo espaço que eu expliquei. Agora, sem nenhuma correntinha, eu pulo esse espaço dessas 2 correntinhas, pulo o próximo ponto alto em relevo, em cima dessas 2 correntinhas próximas, eu vou fazer um ponto baixo. Notem que eu tenho esse ponto alto em relevo e tenho mais 3 pontos altos. Em cima de cada um, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, e finalizei essa parte aqui. Agora,
eu vou trabalhar a parte de dentro do pé do vaso. Notem que eu tenho essa parte, aí eu venho pra cá, e aqui do outro lado eu tenho a outra parte que encaixa no pé do vaso. Eu vou trabalhar com pontos baixos, eu fiz um ponto baixo em cima desse último, agora eu viro aqui de lado para poder trabalhar nessa lateral. Venho, notem que aqui eu tenho os pontos altos de atravessado. Em cima de cada ponto alto de atravessado, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Ó, venho para o seguinte, 2 pontos baixos. No próximo, e vou trabalhando esta mesma repetição, dessa mesma forma, 2 pontos baixos para cada ponto alto de atravessado até o penúltimo ponto alto. Notem que eu tenho aqui o último, trabalho até aqui, aí eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte com os pontos baixos até o penúltimo ponto alto. Eu tenho esse último, eu entro com a minha agulha em cima dele e eu vou fazer um ponto baixo apenas, não 2. Dou uma girada aqui no meu trabalho, que agora eu vou trabalhar essa parte aqui em cima desses pontos altos em relevo. Feito o ponto baixo, eu vou pular esse, trabalhando agora nessa lateral. Eu pulo esse ponto alto em relevo, pulo essas 2 correntinhas e vou para o próximo ponto alto em relevo. Em cima dele eu faço um ponto baixo. Venho para as 2 próximas argolinhas e faço um ponto baixo em cima delas. Em cima do próximo ponto alto em relevo, eu faço um ponto baixo. E a partir de agora, eu vou fazer onde eu tenho as 2, sempre presta bem atenção nessa parte que é muito importante para o trabalho ficar bom. A partir dessas correntinhas e desses pontos altos, onde eu tiver 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Pulo esse ponto alto, 2 pontos baixos nas próximas correntinhas. Pulo esse e vou fazendo esta mesma repetição, sempre pulando esse ponto alto em relevo e fazendo as 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Dessa maneira. Vou fazendo esta mesma repetição. Quando eu chegar aqui, notem que vou trabalhar sempre nesse espacinho de 2 correntinhas. Quando eu chegar aqui no penúltimo, aí eu retorno. Feito os pontos baixos como eu havia explicado. Agora, eu deixei 2 correntinhas sem trabalhar. Fiz 2 pontos baixos aqui na penúltima e venho em cima desse ponto alto em relevo e faço um ponto baixo. Pulo essas 2 correntinhas, pulo esse ponto alto em relevo, dou uma virada aqui no meu trabalho. Dessa maneira. E agora eu vou trabalhar essa lateral. Pulando essas 2 correntinhas, esse ponto alto e venho... Agora eu vou trabalhar nesses pontos altos de atravessado, nesse primeiro ponto alto, faço um ponto baixo em cima dele. Venho para o próximo ponto alto e faço 2 pontos baixos em cima dele. No seguinte, 2 pontos baixos. E vou fazendo esta mesma repetição. 2 pontos baixos para cada ponto alto de atravessado, até eu chegar nesse último, aí eu retorno para trabalhar essa lateral. Finalizando, então, até o último ponto alto desta lateral, eu venho em cima desse ponto alto, que agora eu vou trabalhar nessa lateral. E vou fazer um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui eu tenho um ponto alto em relevo, trabalho um ponto baixo também. Dessa forma. Venho aqui nesse espaço de 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Laço, sem nenhuma corrente de espaço, pulo esse ponto alto. Pulo essas 2 correntinhas e vou para o próximo ponto alto em relevo e vou fazer um bloquinho de 4 pontos altos com picô
e um ponto alto sem picô. Faço todos nesse mesmo espaço, em cima desse ponto alto em relevo, aí eu retorno. Ficando assim, 1, 2, 3, 4 pontos altos com picô e um ponto alto, todos no mesmo espaço, o último ponto alto sem picô. Agora, eu venho nesse próximo espaço de 2 correntes e faço um ponto baixo. Sem nenhuma corrente de espaço, eu venho nesse primeiro bloquinho que eu iniciei a parte do bico de acabamento, conto 1, 2 na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu corto e arremato essa ponta e está finalizado o nosso tapete do pé do vaso. Dessa forma, eu vou deixar uma foto aqui no final, no início também expliquei certinho, para você visualizar que aqui está pequeno o espaço, mas ficou bem bonito esse acabamento, ó, dessa maneira. Se você não gostar desse bico somente aqui, pode estar colocando um bico aqui nessa ponta e desce fazendo aí, vai da sua criatividade também. Eu gostei dessa maneira que eu fiz, então eu passei para vocês da forma que eu fiz o meu trabalho. Nessa parte também onde eu faço os pontos baixos, ele ficou certinho. Na foto inteira vai dar para visualizar como ele ficou bem bonito essa parte. Está finalizado o nosso tapete do pé do vaso. Eu espero muito que você tenha gostado, tenha entendido como que é feito esse tapete. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa lá no grupo ou no Instagram também, que assim que possível estarei respondendo, estarei te ajudando a fazer um tapete maravilhoso, tá bom? E até uma próxima aula.